Olá e muito boa noite a você que está acompanhando a sua UDIA TV. Nós somos o canal 23.1, afiliado à Rede TV aqui no estado do Piauí. E está entrando no ar, a partir de agora para você, a segunda edição do seu jornal, o Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Representantes do Ministério das Cidades estão em Teresina para acompanhar a implementação do Integra, que é o nosso sistema de integração dos transportes públicos aqui de nossa cidade. Você também vai conferir que o projeto Rondon está de volta ao estado do Piauí, desta vez promovendo a Operação Parnaíba. Os detalhes eu te conto logo mais. E ainda, 11 açudes de nosso estado, Piauí, estão apenas com 50% de sua capacidade total. Os detalhes você confere aqui comigo na segunda edição do seu jornal O Dia News, que está entrando no ar nesta terça-feira, dia 25 de setembro. Olá, boa noite. Muitos terminais de nossa cidade do sistema Integra de integração dos transportes públicos nem entraram em funcionamento plenamente e já estão sofrendo depredações. Quem traz mais detalhes sobre este fato triste é Lalisca Setúbal. As multas registradas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina, de janeiro a julho deste ano, 45% são de velocidade acima do limite da via e 26% são por transitar em faixas exclusivas de transportes públicos. Ações são desenvolvidas para coibir essas infrações. Na verdade, a faixa exclusiva de ônibus ela preconiza que a pessoa pode adentrar quando ele tiver a necessidade, quando for na faixa da direita, a faixa exclusiva de ônibus, né? Quando ela for no lado direito, Frei Serafim, por exemplo, ele pode adentrar para fazer, né, a conversão à direita nas ruas seguintes até que ele não chegue no outro sensor, no outro radar. Qualquer pessoa que circule na faixa exclusiva do ônibus, tanto vai ser na Frei Serafim como nas faixas exclusivas das estações de ônibus, se nós flagrarmos, além da penalidade da multa, que ela já é gravíssima e agravada, tem fator multiplicador, ele também será parado, né, abordado, e o veículo, pelo uso da faixa exclusiva do ônibus com o veículo automotor, a medida administrativa é a remoção do veículo para o depósito. Em 2017, foram 55 postes derrubados e muitas estações de ônibus pichadas. As pessoas que fizerem esse tipo de infração ao patrimônio público podem responder criminalmente. De acordo com o Código Penal, são 6 meses a 3 anos de detenção. No caso de dano ao patrimônio público do município, do Estado ou da União, essa pena, esse crime, ele é qualificado, né? Ele é qualificado, ele já começa com 6 meses de detenção, vai até 3 anos de detenção. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Piauí divulgou hoje, terça-feira, um balanço sobre os julgamentos de pedidos contra propagandas irregulares nas eleições de 2018 aqui no estado. Confira mais informações com Carliette Nunes. Na pauta de hoje, o julgamento de processos por propaganda irregular e pedidos de direito de resposta. Um caso curioso foi o da candidata que divulgou o nome da concorrente com o número trocado. Prática que foi punida com multa de 5 salários mínimos. Também na pauta de votações, o julgamento de ação movida pela coligação, encabeçada pelo candidato Luciano Nunes, contra a chapa do governador Wellington Dias. De acordo com a ação, a propaganda do candidato governista teria dado informação inverídica sobre a concessão de reajuste salarial aos professores dentro da sua propaganda eleitoral. No entendimento do procurador regional eleitoral, houve propaganda irregular. A justiça eleitoral é um processo voltado principalmente à tutela de direitos coletivos. Toda forma de ação eleitoral é, sobretudo, uma ação que tem um marcado caráter de ação de tutela de direito coletivo. Mesmo que se otorgue uma legitimidade ao candidato, ao partido ou à coligação, ele sempre vai agir, mesmo perseguido diretamente um direito a priori individual, ele também está agindo como substituto processual de toda a sociedade. E assim o faz também o Ministério Público quando tem legitimidade para qualquer dessas ações judiciais eleitorais. Apesar de ter registrado um número bem menor de denúncias de propaganda esse ano, se comparado ao pleito anterior, são muitos os processos desse tipo no Tribunal Regional Eleitoral.
Um dos mais polêmicos diz respeito à utilização da imagem do ex-presidente Lula na propaganda do candidato do PT. Outros tipos de práticas também estão na mira da Justiça Eleitoral. E para reforçar que a Justiça Eleitoral estará atenta a qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular, o Ministério Público Eleitoral já avisou que está de olho no chamado voo da madrugada, que é o derramamento de material impresso de determinados candidatos próximo aos locais de votação na véspera do pleito. O Ministério Público Eleitoral avisou ainda que está de olho na utilização de material impresso irregular. Um exemplo é a utilização da imagem de pessoas que não são candidatas em materiais impressos de determinados candidatos. E já começou o processo de inseminação das urnas que vão ser utilizadas nas eleições de 2018 aqui no estado. Quem traz mais detalhes é nossa repórter Maiara Martins. Falta apenas 2 semanas para as eleições e as urnas que serão utilizadas na votação já estão sendo preparadas pela Justiça Eleitoral. Nessa segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral iniciou o trabalho de geração de mídia nas urnas da capital. Essa geração de mídias consiste em transferir os dados do sistema eleitoral, do GEDAI, para as mídias que vão ser incluídas nas urnas. Os dados que vão para lá são o que antigamente a gente chamava de folha de votação, que é uma espécie de folha de votação online, com o nome de todos os eleitores daquela sessão. Também o nome de todos os candidatos e os números, a fim de que eles possam ser votados. Ao todo, são 8.930 sessões eleitorais em todo o estado. Para elas serão destinadas 10.699 urnas eleitorais. Somente na capital, são 1.570 sessões nas 5 zonas eleitorais. Para Teresina, também foram destinadas 224 urnas reservas, que também estão recebendo os dados. Na capital, as audiências de geração de mídia serão toda essa semana, ou seja, começando hoje, terminando na sexta-feira. Na próxima semana, nós iremos iniciar a parte da preparação de urnas. Formatar a urna, né, a flash interna, copiar o sistema operacional para a urna e também as tabelas de candidatos, eleitores, biometrias, fotos, tudo que é necessário para a eleição. O trabalho de colocação dos dados também está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral destaca que é importante esse acompanhamento para garantir uma maior transparência no processo. A participação do Ministério Público ela é impositiva, obrigatória em todos os atos do processo eleitoral. Principalmente no caso das urnas eletrônicas, é uma forma de dar a publicidade, a transparência. O procurador destaca ainda que o fato de alguns registros eleitorais ainda estarem sub júdice não prejudica o andamento da inserção de dados nas urnas. O candidato que tiver o seu registro de candidatura impugnado e recorra, ele tem o direito de concorrer nas eleições por sua conta e risco. Caso ele venha a perder o recurso ao final, ele tem o seu registro de candidatura cassado, se ainda não tiver havido as eleições, e se já tiver havido e eleito tiver sido, ele perde o seu diploma, o seu mandato. Falando ainda de eleições 2018 e de TRE, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou nesta terça-feira uma mensagem justamente proibindo a utilização do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a presidente. Podem ser multados, se flagrados essa comunicação circulando pela cidade, tanto o candidato quanto os proprietários dos veículos. Quem traz mais detalhes é Carliette Nunes. O Ministério Público Eleitoral ajuizou ações para coibir a utilização de adesivos em veículos que estão em desacordo com a legislação eleitoral. Para citar um caso específico, foram identificados alguns veículos contendo adesivos com a seguinte mensagem: Lula, presidente 13. O Ministério Público lembra que, nesses casos, tanto o proprietário do veículo quanto a coligação a qual o candidato faz parte pode ser responsabilizada e ser punida. Caso descumpra a decisão de retirar o material de propaganda, a punição é o pagamento de multa. Lembrando que qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de prática através do aplicativo Pardal ou através da sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Federal. E você de casa, qual é a sua relação com o seu aparelho de telefone celular?
A partir de agora, nós vamos falar sobre o uso excessivo deste equipamento e também sobre a nomofobia, que é um transtorno bem comum da atualidade. Eles representam uma verdadeira revolução na vida moderna. Os celulares chegaram para fazer a diferença, aproximar pessoas, facilitar vidas. Mas esta engenheira conta uma situação bem particular e recorrente na vida de todos. Amigos reunidos, mas cada um apenas de olho no seu aparelho. O que ela sente? Isso é bem constrangedor. Eu confesso que eu já fiz isso também, de estar com os meus amigos e às vezes a gente acaba querendo olhar alguma coisa ali na rede social. Eu acho que é ruim, porque, como eu falei, a gente precisa ter uma relação afetiva, física. Então, quando a gente está com o celular, a gente acaba deixando o que está do nosso lado em detrimento de outro que está lá longe. Na medida certa, o uso é saudável. Em excessos, pode trazer consequências para a vida social e até para a saúde física e mental das pessoas que utilizam o aparelho. Primeiramente, esse uso excessivo, essa dificuldade em se desvincular da internet ou de outros meios eletrônicos é chamado de nomofobia. E por ser um comportamento abusivo, ele causa prejuízos emocionais, desde a questão da dependência emocional que aquele aparelho ou o uso de outros podem causar. Quando os problemas são detectados, é necessário até o que tem se chamado na atualidade de detox digital. O primeiro passo é a gente compreender o sentido desse celular, da internet ou de outro dispositivo para essa pessoa. Porque não adianta a gente entrar no caso se isso já é uma dependência, se ele tem sintomas de ansiedade, por conta desse aparelho, entrar com a medicação, mas se a gente não compreender o cerne de tudo isso. Após viver constrangimentos, a saída foi dar ao celular a verdadeira utilidade: comunicação. Hoje, o aparelho ajuda no trabalho e faz diferença na hora de dar agilidade à vida. A minha relação com o aparelho celular hoje ela é de trabalho, mas ela também é de divertimento, de entretenimento. Eu acredito que o celular ele é muito importante, ele ajuda muito a gente hoje, muito mesmo. A informação ela chega mais rápido, ela vai mais rápido também. E no próximo bloco você confere. O Projeto Rondon volta ao estado do Piauí com a Operação Parnaíba. E mais, 11 dos principais açudes do estado do Piauí estão com apenas 50% de sua capacidade total. A gente volta já.